Então, selecionei o paciente, entrei no modo de ventilação, passou todos os testes, entrei no modo da ventilação. Agora, ele entra na ventilação limitada à pressão, tá? Então, eu vou fechar essa parte aqui, onde eu coloco os dados, que ele faz os ajustes mínimos. E vejo se eu tenho alguma coisa para alterar aqui, ó, no O2, quero aumentar ou diminuir. Só apertar e confirmar, tá? Aqui tem as próximas telas. A sensibilidade, dependendo da modalidade, ele tem tanto o fluxo quanto a pressão, tá? E coloco em iniciar aqui, dou um ok, tiro do standby, ele vai começar a ciclar, tá? Se por acaso vocês quiserem fazer uma ventilação não invasiva, ele tem aqui, nas modalidades, o próprio CPAP. Então, o CPAP nasal, quando eu seleciono, ele é o mesmo do outro CPAP, que estava aqui do lado. A diferença é que o CPAP nasal, ele já entende que é uma ventilação não invasiva. As outras não, eu tenho que habilitar o modo não invasivo. Então, aqui, eu seleciono o que eu quero, né? E a modalidade de backup, deixá-la sempre ligada, tá? Aí, aqui, eu escolho o que eu quero no backup, caso o paciente venha ficar sem respirar, tá? Confirmo, dou um ok. E aí, agora, aqui em alarmes, nessa próxima tela, tem o tempo de apneia, então eu posso diminuir, tá? O paciente ficou 10 segundos sem respirar, por exemplo, ele vai ver que o paciente não respirou e vai entrar naquela modalidade de backup, tá? Então, ó, esse tempo aqui vai ser os 10 segundos, ó, ele entrou. Ó, avisou aqui, então ele tá entrando. Então, ele conta os 10 segundos e ele entra. Se por acaso o paciente entrar, ele vai ficar em vermelho aqui, ó. Peraí. Ó, ficou em vermelho. Ele avisa, eu tenho que ver a sensibilidade aqui. Mas ele avisa em vermelho, tá? E aí ele vai deixar o paciente entrar. Vamos ver as próximas modalidades aqui. Então, o volume garantido, tá? Então, para fazer volume garantido, ele precisa estar com o sensor de fluxo proximal e tem que ser feito o teste. Aí ele entra. Então, eu venho aqui no volume garantido e dou um ok. Só vou retirar o recurso do VNI aqui. Peraí. Avançado, não, recursos. Tiro o VNI. Aqui, ó, então eu consigo fazer o modo do volume garantido. Precisa ajustar alguma coisa? Menu e ajusta aqui, tá? Vamos lá, ventilação controlada à pressão. Também, ó, só seleciona, se ajusta alguma coisa. Pausas. Então, eu tenho a pausa inspiratória, eu posso ajustar ela aqui no tempo, tá? Então, aqui, às vezes, no avançado, aqui, ó, se precisa de um tempo maior ou menor, só aumentar ou diminuir, tá? E aí, na hora que eu apertar aqui na pausa, ele vai fazer o tempo dos 2 segundos, ó, pausa INS, e vai dar o cálculo aqui da pressão de platô, tá? Da mesma forma na pausa ES, para mandar 100% de oxigênio. Então, eu aperto aqui, para mandar o 100% de oxigênio, posso fazer uma aspiração, ó. Ele não vai ficar alarmando o tempo inteiro aqui, ele só vai dizer a desconexão aqui, mas ele não vai apitar, tá? Então, terminou. Se precisar mais tempo, aqui ele tá correndo o tempo, tá? Quando terminar, se precisar, é só apertar de novo. E se não, terminou, vou parar aqui. Aí ele já volta ao normal aqui. Deixa eu só esperar ele parar aqui. Ó, pronto, ele dá 2 alarmes ali e já retorna. Então, esses 3, o manual aqui é como se fosse o AMBU, então toda vez que eu aperto, ó, ele faz um ciclo. Apertei, ele ciclou. Sempre que tiver em vermelho, é alguém que tá, ou o paciente que tá entrando, ou eu que tô mandando aqui, né? Vamos ver o que mais que eu tenho aqui. Para congelar a tela, eu posso congelar, ó, eu aperto aqui, consigo visualizar, ele dá os cálculos aqui também, tá? Vou descongelar ela. Aqui nos recursos, então, se precisa compensar o tubo,
O tempo da nebulização, porque ele tem nebulização em sincronia, então toda vez que eu apertar aqui na nebulização, eu conecto o tubo aqui e ele vai estar em sincronia, então não perde medicação, porque ele só vai mandar na fase INS e não altera nada na ventilação também, tá? Posso trocar o umidificador ali. E aqui em avançado, então eu tenho o tempo da concentração de O2. Daqui a pouco, se vocês não querem mandar 100% de oxigênio, pode vir aqui e selecionar a concentração, ó, dá pra diminuir, tá? Ou o tempo também, dá pra diminuir, tá? Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui pra mostrar na NEL. Então, os tipos de tela que vocês podem visualizar, números grandes, vários números aqui, Isso aqui é legal, a questão do vazamento, para poder ver se tá tendo vazamento, quanto por cento do vazamento, enfim. Daqui a pouco tá com muito vazamento, né? Deixa eu abrir aqui, ó. Aí ele vai para 100% aqui, ó, tá? Tendências aqui. Deixa eu voltar só para aquela tela. As tendências, ou eu venho por aqui, ou eu aperto aqui na tela e ele me diz tudo o que tá acontecendo. Então eu posso vir aqui nos tipos e selecionar que eu quero visualizar tudo. Então ele vai gravar, ele tem dos últimos 10 dias. Então é só vir aqui e visualizando, ó. Aqui, ó, teve um disparo manual, enfim, ele vai falar tudo, ó, alarmou desconexão. Ou aqui pelo gráfico de tendências também. Então ele também vai, ó, posso ir aqui com a tela, então ele vai dizendo aqui os eventos, o que aconteceu, enfim, os alarmes e os ajustes. Deixa eu ver o que mais aqui. Quero deixar ele em stand-by. Vou voltar para a tela. Quero deixar ele em stand-by, só aperto aqui, dou um OK e ele entra na tela de stand-by. E no mais é isso.